Bom dia, Nova Vida. É com alegria que nós estamos na casa do Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. O Senhor já se encontra neste lugar e Ele escolheu você e eu para estarmos aqui nessa manhã, adorando, engrandecendo o nome dEle. Eu quero te convidar nesse instante a fechar os seus olhos. Eu quero que você nesse momento agradeça ao Senhor por você estar na casa dEle, por você ter chegado aqui em segurança, pela presença dEle que é real nesse lugar. Eu quero que você vá se aquietando de toda preocupação, de toda agitação, de toda e qualquer preocupação. E comece nesse momento a agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos na Tua casa nessa manhã bendita, Senhor. Obrigada pelos nossos irmãos que se reúnem conosco nessa manhã. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigada pela vida, pela saúde, pela provisão que o Senhor tem nos dado todos os dias, pelo pão nosso de cada dia, que não tem faltado à nossa mesa. Obrigada pelos estudos, pelo trabalho, pela comunhão que temos uns com os outros. Muito, muito, muito obrigada, Senhor. E nessa manhã nós pedimos, receba a nossa gratidão, a nossa adoração. Se manifeste em nosso meio, fala conosco. Nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão atentos para recebermos a palavra do Senhor. Permaneça conosco nessa manhã bendita, meu Deus. Aleluia. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Você pode dizer que o Espírito Santo de Deus é bem-vindo aqui nessa manhã. Bendito é o nome do Senhor.
Obrigada, Jesus. Aleluia. Irmãos queridos, bom dia, Igreja Presbiteriana Nova Vida. Nós estamos em celebração, na presença do Senhor, adorando-o. Antes de nós começarmos o culto, antes de descer para cá, eu clamava a Deus, pedindo ao Senhor, para trazer ao nosso coração um aquecimento, um derramamento. O Senhor trazer ao nosso coração, queridos, uma paixão contagiante, um amor imenso em nossos corações por Ele, um desejo ardente pela Sua presença, um desejo vívido pelo culto ao Senhor, pela celebração ao Seu nome, pelo desfrute da Sua presença. Pai Celestial, obrigado, Pai, pelo rico privilégio que o Senhor nos concede de nos reunirmos como igreja para estarmos na presença do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor separou para nós, desde os nossos mais remotos antepassados dentro do cristianismo, o Senhor estabeleceu o domingo como dia do Senhor.
como dia para o teu povo se reunir, para dedicar ao Senhor, para dedicação ao Senhor, para adoração do teu nome, para nos reunirmos como igreja, e como igreja estarmos diante da tua palavra, porque sabemos que o Senhor nos instrui e fala ao nosso coração através dela. Por isso o Senhor separou esse dia, o dia do Senhor, para que nós como igreja desfrutemos dele e os nossos corações se quebrantem diante do Senhor e desejem por esse dia mais do que tudo em nossas vidas, ó Deus. Senhor amado, então que os nossos corações se rendam diante de Ti. Aleluia. Nessa manhã, Deus querido e santo, nós Te adoramos, nós nos rendemos a Ti, nós Te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada, não há pessoa melhor, não há pessoa maior, não há ninguém mais especial, não há ninguém mais desejável, não há ninguém como o Senhor. Meu Deus, que isso seja uma realidade em nossos corações, e assim sendo, que isso se reflita no nosso viver, o Senhor como sendo o maior, como sendo o único, como sendo aquele que se assenta verdadeiramente no trono do nosso coração, meu Deus, e que não há espaço para ninguém e nem outra coisa em nossos corações, senão aquele lugar que é do Senhor em nossos corações. Bendito seja o Senhor, nós Te adoramos nessa manhã. Queridos, e nesse mesmo espírito de adoração, de quebrantamento, você pode trazer, nesse momento em que vamos continuar cantando em louvor a Deus, seus dízimos, suas ofertas, suas contribuições. O QR Code, a chave Pix da nossa igreja aparece nesse momento no slide. Nós também temos QR Codes espalhados, e o método mais tradicional que você também já conhece. O Sandro está ali ao fundo com envelopes nas mãos. Se você desejar um envelope, basta fazer um aceno e ele vai levar o envelope até você. E você pode fazer nesse momento como ato de adoração a Deus, como ato de louvor ao Senhor, a entrega de dízimos e ofertas, como fruto de coração grato, como fruto de um coração adorador. Aleluia. Glória a Deus. Se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, nossas forças irão se renovar. Se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, ó Deus, Tu és a força, Tu traz a esperança, Tu és o nosso
Deus. Você pode tomar assento, querido? Pode se assentar. Que bênção nós podermos adorar ao Senhor, cantar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 3. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 3, versos de 13 a 15. Marcos 3, de 13 a 15. Na versão NVI que eu tenho em mãos diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Até aqui, queridos. Irmãos, Jesus teve apenas 12 apóstolos. Os apóstolos foram instrumentos para receberem a revelação do Senhor e foram inspirados por Deus, inclusive, para registrar nas páginas das Escrituras a palavra de Deus. Que fique claro, não existe sucessão apostólica. Não existe sucessão apostólica. Eles não tiveram sucessores após a morte deles. Nós percebemos na própria palavra de Deus os critérios para que aqueles 12 homens fossem apóstolos e somente eles fossem apóstolos do Senhor. Não precisa abrir no texto, mas Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 9 sobre isso. Um apóstolo precisava ter visto a Cristo ressurreto. Um apóstolo, para ser legitimado como tal, deveria ter um contato visual com o Cristo ressurreto. Lá em Atos capítulo 1, um outro critério, ter tido comunhão com Cristo, ter tido um relacionamento com Ele. E claro, Efésios, Paulo vai dizer lá no capítulo 4, ter sido pelo próprio Cristo chamado. Ter sido chamado pelo próprio Cristo. Os apóstolos receberam poder especial para a realização de milagres, e nós vemos isso. Nós vemos que esse poder encontra registro lá em Atos, Coríntios e mesmo na carta aos Hebreus. Um teólogo chamado Dewey Mulholland disse o seguinte: a decisão de Jesus de escolher os 12 apóstolos foi uma das decisões mais cruciais da história. Ele não escreveu livros, não ergueu monumentos, nem construiu instituições. Ele discipulou pessoas do modo mais eficaz para perpetuar o seu ministério.
A existência da igreja prova o quão acertada foi a sua decisão, a escolha daqueles 12 homens. Queridos, é pensando nisso que eu quero meditar com vocês sobre as lições da vocação apostólica. Nós estamos diante de alguns versículos que iniciam o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que falam justamente dessa vocação apostólica, e nós podemos tirar da vocação apostólica lições práticas para a nossa própria vida. Em primeiro lugar, a primeira lição da vocação apostólica: tudo começa com oração. Você pode repetir isso comigo? Tudo começa com oração. Só vocês? É a primeira lição que nós aprendemos da vocação apostólica, queridos. Tudo começa com oração. E aí, como tudo começa com oração, nós vamos ter que pedir emprestado a passagem do Evangelho de Lucas, porque antes da vocação dos 12 apóstolos, Jesus de Nazaré orou, porém, Marcos omite essa verdade, mas graças a Deus que Lucas procedeu diferente e registrou o que Jesus de Nazaré fez antes mesmo de vocacionar os 12 apóstolos. Vá comigo, lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Versos 12 e 13 dizem assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. É importante a gente entender, queridos, alguns elementos contidos nessa questão envolvendo a oração do Senhor Jesus, no que tange à vocação apostólica, ao chamado de seus apóstolos. Antes de tomar uma decisão de natureza tão séria e de tamanha importância, como nós podemos concordar com o teólogo citado agora há pouco na introdução, Jesus orou antes dessa decisão crucial e de importância histórica. Jesus de Nazaré dedicou o tempo em oração. E a oração do Senhor Jesus, queridos, nós podemos perceber alguns elementos. Jesus orou secretamente. O texto diz que ele subiu a um monte e ele não estava com ninguém. Ele foi para um lugar reservado sozinho. Oração secreta. Nós também percebemos uma oração insistente. Jesus foi insistente na oração, porque o texto diz que ele passou a noite toda em oração. Isso é insistência, isso é oração insistente, persistente, uma noite toda em oração. Algumas semanas atrás, eu acho que um mês atrás, eu tentei fazer uma experiência, irmãos. Eu tentei fazer uma experiência. Eu vim para cá, aqui para baixo, era umas 10h30, 11 horas da noite, não lembro direito. E eu fui até 3h40 da manhã. Meu Deus, aí a gente percebe, como o presbítero Ricardo já falou, e eu concordo com a fala dele, oração dá trabalho, irmãos. Oração dá trabalho, como é duro. É duro. Talvez é por isso que a igreja ora tão pouco, né? Porque é trabalhoso. Oração não é como uma colônia de férias, não. Oração é duro, oração é trabalhoso. E aí você percebe Jesus insistindo, persistindo, uma noite inteira para tomar uma decisão que não era qualquer decisão, era a decisão mais importante da história.
no que diz respeito à história da igreja, à vida da igreja, à vida do cristianismo. Mas no que diz respeito à oração de Jesus, a gente também percebe submissão. Sabe por quê? Porque ele vai a Deus. O texto mostra para mim e para você que ele ora ao Senhor. O final do verso 12 diz: orando a Deus. Se nós vamos a Deus em oração, então nós vamos submissos a Ele. E com Jesus não foi diferente. Jesus de Nazaré, mesmo sendo homem Deus, Deus homem, ele se coloca em posição submissa ao Senhor, à vontade de Deus Pai. E a oração de Jesus também tem objetividade, tem um objetivo, tem um propósito. Tem um propósito. Ele estava com o propósito de decidir quais homens chamar para designá-los apóstolos. Então, nós percebemos esses elementos na oração de Jesus. É secreto, é insistente, submisso e objetivo, proposital, intencional. Então, queridos, o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que na nossa própria vida, tudo precisa ser regado com oração. Tudo começa com oração. Todo propósito, as nossas ações, as nossas práticas, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, tudo na nossa caminhada de vida precisa ser regado com oração. Tudo começa com oração. Todo bom propósito, tudo para a glória de Deus, tudo para a expansão do seu reino, precisa ter a oração como prática constante, como prática, como nós vimos, como prática secreta, mas também como prática coletiva, como prática insistente, persistente, como prática de submissão, como prática objetiva, proposital, intencional. A oração precisa encontrar esse lugar no nosso coração, na nossa vida, e a gente percebe, queridos, que nas lições da vocação apostólica, essa é a primeira lição. Tudo começa com oração, e na minha vida e na sua vida precisa ser assim também. Portanto, o seu casamento precisa ser regado com oração. A vida dos seus filhos precisa ser regada com oração. A sua ação ou atuação profissional / ministerial, porque a sua profissão também é exercício ministerial. Você é servo de Jesus, não é só quando você trabalha num ministério da igreja, não. Você é servo do Senhor Jesus também quando você trabalha lá fora, na repartição pública, na empresa privada, na rua dirigindo um carro, dentro de um escritório, enfim. Ali você também é um ministro do Senhor Jesus. Sua profissão é exercício ministerial, isso precisa ser regado com oração. Tudo em nossas vidas precisa ser regado com oração. Nossa vida como igreja, nós precisamos regar a vida da igreja com oração, intercedendo uns com os outros e uns pelos outros. Tudo começa com oração. Tudo deve ser regado com oração. Mas às vezes a gente é tão negligente. Nós nos deparamos com decisões tão importantes ao longo da nossa vida. E a primeira coisa que a gente deveria fazer, e é a última que a gente faz e se faz, é orar. A gente toma decisões à torta e à direita, a gente faz, a gente corre, a gente realiza, a gente sonha, providencia e etc, etc. Menos oração. Menos oração. E a verdade é que há coisas que Deus só vai fazer se nós orarmos. Há coisas que Deus só vai fazer se a gente orar. Então, queridos, ore em secreto, ore também com irmãos, ore com a sua família, ore com insistência, ore com submissão, ore com propósito, ore com intencionalidade, ore com objetividade, ore. É a primeira lição que nós aprendemos da vocação apostólica, é que tudo começa com oração. Em segundo lugar, queridos, a segunda lição que nós aprendemos com a vocação apostólica, Jesus realiza soberana e eficazmente.
Você pode repetir isso comigo? Jesus realiza soberana e eficazmente. Só vocês? Volta para o texto de Marcos, capítulo 3, o verso 13, nos aponta essa verdade. Jesus realiza soberana e eficazmente. O verso 13 diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Chamou os que ele quis e eles vieram para junto dele. Jesus realiza soberana e eficazmente. Como assim? Vou explicar para você. O texto diz para nós: chamou os que ele mesmo quis. Chamou os que ele quis. Isso mostra o quê? Soberania. Ele decidiu, ele quis e ele chamou os que ele quis. Quando a gente vê o perfil do colégio apostólico, ou os apóstolos que o compuseram, hoje não, porque a gente sabe que deu certo, mas imagine se você estivesse lá naquela época e olhando de longe, e imagine que você conhecesse cada um daqueles 12 apóstolos. Sabe o que provavelmente todos nós diríamos? Jesus é louco. Olha só os caras que ele escolheu. Não é possível. Eu não teria chamado nenhum desses 12. Porque a gente é igualzinho Samuel. Samuel, quando foi na casa de Jessé, quando ele viu lá um dos irmãos, eu não lembro agora o nome, mas quando ele viu lá um dos irmãos de Davi, ele bateu o olho e pensou: certamente esse é o rei de Israel. Certamente esse é o cara. O texto diz que ele era altão, bonitão, uma postura de guerreiro, um jeitão macho. Samuel olhou: esse é o rei. Aí Deus fala para ele: não, Samuel, o homem vê por fora, eu vejo o coração. Na verdade, o que Deus tinha escolhido era um baixinho, franzininho, ruivinho, pastorzinho de ovelha. Só sabia atirar com funda. Quando tentaram vestir uma armadura nele, nem deu certo. Não, tira esse trem aqui, porque não deu para pôr uma armadura de guerreiro, para combater um guerreiro. Aí você olha para os 12, realmente, Jesus é soberano. O texto diz: chamou os que ele quis. Agora, quero fazer um parêntese aqui. Sabe o que é lindo, irmãos? Ele passou a noite anterior toda em oração, e a gente entende, submisso a Deus, em sujeição a Deus, buscando a vontade de Deus. Como homem, Jesus se posiciona de forma totalmente dependente, mas mesmo não usando como usurpação o ser igual a Deus, Jesus também não deixou de ser Deus, e ele manifesta esse perfil divino sendo soberano, porque o texto diz que ele chamou quem ele quis, os que quis. O texto não diz: Jesus chamou aqueles que Deus quis. Não, ele chamou os que ele quis, mas ele não passou a noite inteira orando, submetendo a Deus essa questão, essa decisão. Mas isso é fascinante, porque mostra que o homem, Jesus, se coloca em total dependência de Deus, mas o Deus Jesus tem o perfil da divindade. Você percebe isso nos processos que apareciam. Quando Jesus se apresentava, eles já começavam a gritar e dizendo o quê? Tu és o Filho de Deus. E ele: cala a boca. Tu és o Filho de Deus. Os demônios, os capetas sabiam quem ele era. Quem que é o Filho de Deus? O Filho de Deus é o Messias. O Filho de Deus é Deus. Bartimeu, quando gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, queridos, é um título messiânico. Bartimeu estava dizendo: eu sei quem o Senhor é. Jesus não usou como usurpação ser igual a Deus e se esvaziou de si mesmo, e assim ele se coloca submisso e obediente ao Pai. Mas ao mesmo tempo, Ana, ele é Deus.
Ele não deixa de ser Deus, e Ele manifesta o seu perfil divino de forma soberana. A gente percebe que nessa vocação apostólica, além de chamar os que Ele quis, e isso demonstra soberania, Ele também chama irresistivelmente, ou seja, Ele chama eficazmente. Veja o texto de novo, verso 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis, soberania, os quais vieram para junto dEle. Percebe que o texto afirma que os que Ele chamou, vieram. E não teria como ser diferente. Ou você acha que quando Ele chamou Pedro, Pedro ia falar assim, não, Senhor, é o seguinte, não vou não. Chama outro aí, a galera que está aqui, tanta gente aqui, chama outro, eu não vou não. Isso não seria possível, irmãos. Porque o Jesus soberano é o Jesus irresistível. O Jesus soberano é o Jesus irresistível. Por isso a sua vocação é eficaz. Não é possível resistir ao chamado do Senhor Jesus. Chamou os que quis e eles vieram para junto dele. Ou seja, soberana e eficazmente Ele realiza. Jesus não fez, queridos, uma pesquisa de opinião pública. Jesus também não lançou sortes. Lembra quando eles foram substituir Judas Iscariotes? Pegaram lá 2 homens que encaixavam dentro de um perfil, que nós inclusive já vimos aqui, homens que estiveram com Jesus, homens que andaram com Jesus, homens que viram Cristo ressurreto, porque você sabe, Jesus de Nazaré tinha os 12 apóstolos, mas tinham outros discípulos que caminhavam com ele. Exemplo disso, aqueles 2 no caminho de Emaús, eram discípulos do Senhor Jesus, mas eles não eram apóstolos. E aí lançaram sorte, para ver dentre 2 homens quem seria o substituto de Judas nesse ministério. Mas Jesus não lançou sorte, Jesus não fez pesquisa de opinião, Jesus nem sequer organizou uma votação. Sabe por quê? Porque Jesus não se utiliza de critérios humanistas, Ele se utiliza de critérios divinos, Eliana. E Ele chamou os que Ele quis e eles vieram. Como homem, Jesus se submete e ora em total dependência, mas como Deus, Ele manifesta soberania e eficácia. Ele pode fazer o que lhe apraz fazer. Então, queridos, nós podemos aprender com isso. Nessa segunda lição da vocação apostólica, Jesus realiza soberana e eficazmente. Então, nós não precisamos ter receio. Nós não precisamos ter receio em confiar no Senhor Jesus. Nós não precisamos ter receios. Na verdade, nós precisamos confiar e pedir que Ele faça a vontade dEle, e não a nossa. Nós apresentamos a nossa vontade, mas dizendo, Senhor, não faça o meu querer, mas faça o Teu querer, porque o Teu querer é melhor do que o meu. Então nós não precisamos ter receio. Sabe, às vezes eu tenho a impressão que a gente ora com medo de que o Senhor faça a vontade dEle e não a nossa, porque a gente quer a todo preço o nosso querer. Não, é assim que eu quero é assim, tem que ser do meu jeito. Por quê? Porque a gente não está confiando de que o jeito de Deus é melhor do que o nosso. E nem compara o quão melhor é do que o nosso. A gente fica com medo de entregar. Então, não tenhamos receio de entregar. Não tenhamos receio de confiar, não tenhamos receio de pôr tudo nas mãos dEle e pedir a Ele, Senhor, faz a Tua vontade, faz o Teu querer, porque o Senhor realiza de forma soberana e eficaz. Então nós podemos confiar totalmente e devemos depender completamente, confiar totalmente, depender completamente. Sabe por quê? Porque Ele jamais erra, Ele jamais se equivoca, Ele jamais se engana, Ele jamais comete erros, Denis, jamais, em tempo algum.
não se equivoca, não comete enganos. Opa, me enganei, opa, deu errado. Não, não tem como dar errado. Ele jamais erra, nunca comete qualquer equívoco. Então você e eu podemos confiar, entregar tudo, toda a nossa vida, entregar tudo que somos, tudo que temos, tudo que desejamos ser e ter, entregar tudo nas mãos dele e dizer: Senhor, que eu seja o que o Senhor quer que eu seja e não o que eu quero ser. Que eu faça tudo o que o Senhor quer que eu faça e não o que eu quero fazer. Eu quero ser, Senhor, sem mais, sem menos, tudo o que o Senhor quer que eu seja. Eu quero fazer, Senhor, tudo o que o Senhor quer que eu faça, nem mais, nem menos, mas o que o Senhor quer que eu faça. Porque, querido, se não é assim, Ele não é Senhor. Senhor é quem manda. Senhor é quem ordena. Nós não somos senhores. Quem é que se assenta no trono do seu coração? É você mesmo? É o seu ego? Quem que manda na sua vida? Antes de completar 18 anos de idade, eu pensava assim: quando eu tiver 18 anos, eu vou mandar no meu nariz. Eu vou ser dono de mim. Hoje eu estou com 51 e eu tenho certeza que eu continuo não sendo dono do meu nariz e graças a Deus por isso. Eu não quero assentar no trono do meu coração, porque senão é um perigo. Se eu assentar no trono do meu coração, querido, como se diz, eu estou no sal. Se eu assentar no trono do meu coração, se eu mandar na minha vida, eu estou enrolado. Eu não quero assentar no trono do meu coração. Eu quero que o Senhor se assente no trono do meu coração e que Ele seja de fato o Senhor da minha vida. Então, queridos, em oração eu faço isso. Eu entrego e procuro entregar, Senhor, eu quero entregar tudo nas Tuas mãos, para ser o que o Senhor quer e para fazer o que o Senhor quer. Então ore, queridos, não tenha receio de confiar tudo nas mãos do Senhor. Não tenha receio de confiar tudo nas mãos dEle. Eu amo aquela cena daquele filme A Cabana. É uma cena em que o personagem Matt, não sei se você entendeu o filme, ele sofre um acidente, ele vai para a UTI do hospital e ele fica em coma. E ele fica entre a vida e a morte. Só que enquanto ele está entre a vida e a morte, ele tem um encontro com a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E ele tem um encontro com a Trindade, e ele está num lugar espiritual. E nesse lugar espiritual, em momentos com Deus Pai, em momentos com Deus Filho, em momentos com Deus Espírito Santo, tem um momento que ele está diante de um lago, e ele está num barco. Quando ele está lá no meio do lago, aí vem Jesus andando sobre as águas. E aí Jesus é um jovem despojado, né? Assim, de camiseta, calça jeans, eu gosto disso. Aí chega e fala: Matt, desce do barco. Aí o Matt está lá morrendo de medo. Bora, Matt, ó. Tipo assim, ó, não tem o dia todo não, vamos. Aí Matt desce do barco, e aí já fica em pé em cima da água. Vamos, Matt, vamos andando. E ele está lá morrendo de medo e tal. Aí vai ganhando confiança aos pouquinhos, vai andando sobre a água, aí vê peixe passando. Jesus até fala: esse aí eu estou doido para pregar ele, faz tempo que eu estou tentando. Aí Matt fala para ele: mas o Senhor é Jesus, o Senhor pode pegar a hora que quiser. Aí Jesus fala: não, mas aí perde a graça. Não, eu quero pegar ele com a vara mesmo ali, ó, estou tentando pegar ele faz tempo. Tá, aí ele tem lá um momento, enfim. Quando volta, aí o Matt está tão autoconfiante, que ele pega e anda, tenta. Aí ele tenta andar na água, ele entra dentro da água, a água chega até no meio da canela. Aí é a parte que eu amo. Jesus fala para ele assim: isso dá mais certo quando fazemos juntos. Aí já passa para a cena seguinte, os dois estão apostando corrida, correndo sobre as águas. O que eu estou querendo dizer com essa ilustração? Queridos, o Senhor nos chama não é só para andar sobre as águas, é para correr sobre elas. Só que isso só dá certo fazendo junto com Ele. Se você e eu assentarmos no trono dos nossos corações, não vai dar certo nunca. Nós nunca correremos sobre as águas.
Na verdade, nós não andaremos sobre elas, nem tampouco correremos sobre elas. Mas se é o Senhor Jesus que tem o controle da nossa vida, nós não vamos só andar sobre as águas, nós vamos correr sobre elas, junto com Ele. Junto com Ele. Então, não tenha receio de confiar todo o cuidado da sua vida nas mãos dEle. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, diz a letra da canção. Pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o cuidado. E o teu trabalho é descansar em mim. É o que diz a letra do cântico. Então, descanse no Senhor, em oração, e diga: Senhor, governa a minha vida. Assenta-te no trono do meu coração, porque assim eu vou correr sobre as águas com o Senhor. O que seria correr sobre as águas, queridos? Seria enfrentar os desafios. Que a verdade, queridos, a vida é um milagre. Porque qual desafio você acha que consegue transpor sozinho? Não existe um desafio que a gente consiga transpor sozinho. É um erro a gente olhar para um desafio, uma demanda, um problema, uma luta, e dizer: não, eu dou conta de resolver isso. Eu tenho inteligência suficiente para isso, eu tenho capacidade mental, física, enfim, eu tenho estudo suficiente para isso. Senhor, eu aguento encarar. Já afundou, querido. Já afundou, a água já chegou no meio da canela, e se continuar andando, vai chegar no pescoço e vai morrer afogado. Eu preciso me delongar só um pouquinho aqui, queridos, porque eu tenho ainda uma coisa para te dizer. Você e eu fomos projetados para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. Glória de Deus e expansão do seu reino. Mas para a glória de Deus e expansão do seu reino, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, porque senão não vivemos para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. E o que o Senhor precisar fazer para nos esvaziar de nós mesmos, Ele vai fazer, porque o nosso propósito é a glória de Deus e a expansão do seu reino. Pedro teve que ser peneirado, e Jesus intercedeu por ele, porque Pedro estava tão cheio de si, que ele bateu no peito e disse assim: Senhor, contigo eu estou pronto a ir para a prisão ou até para a morte. Ele disse isso, querido, tendo Jesus no trono do coração dele? Não, ele disse isso da sua própria carne. Eu sou cabra macho, eu sou pescador, sou um homem forte, sou homem valente, vou contigo para a morte se for preciso. Pedro estava muito cheio de si. O que teve que acontecer? Pedro teve que ser peneirado para ser esvaziado daquela arrogância. Tinha que deixar de ser leão para ser gatinho. Tinha que se esvaziar de toda aquela prepotência, arrogância. Eu vou dizer mais uma vez: o Senhor vai nos peneirar para nos esvaziar de nós mesmos, para nós corrermos sobre as águas com Ele. Em terceiro e último lugar, e agora eu quero ser mais objetivo devido ao nosso tempo. Em terceiro lugar, ou a terceira lição das lições da vocação apostólica, a terceira lição: comunhão precede ministério. Você pode repetir isso comigo? Comunhão precede ministério. Só vocês? Verso 14 diz assim: escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. Até aqui. Até aqui. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. Queridos, o Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. O Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. Ter comunhão com Jesus precede ao exercício ministerial. Ser precede o fazer. Porque se essa comunhão for falha,
ou até mesmo inexistente, nós corremos dois sérios riscos. Se essa comunhão com o Senhor for falha ou inexistente, nós corremos o risco de dois extremos. Nós corremos o risco do extremo do ativismo religioso. Nós corremos o risco de sermos extremamente ativistas religiosos. Nós corremos o risco de estarmos dando tiro para todo lado, fazendo um monte de coisa e não acertando alvo algum. Ativismo religioso, queridos, não significa servir a Deus com eficácia. Ativismo religioso não significa que nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus. Ativismo religioso pode significar que estamos gastando muito tempo, muita energia, muitos recursos para não fazer a vontade de Deus. Quem sabe estamos num esforço enorme apenas preservando instituição, preservando cargo, achando que o exercício ministerial é um cargo, preservando status, preservando poder, e às vezes não fazendo nada do que o Senhor Jesus deseja que façamos. Então, a falta da comunhão, ou a comunhão inexistente e que não precede ao exercício ministerial, pode nos levar ao extremo do ativismo religioso, dando tiro para todo lado e não acertando nada e não fazendo a vontade de Deus. Mas também pode nos levar ao outro extremo, pode nos levar ao extremo do relaxo e da inoperância. A falta de comunhão com o Senhor pode nos levar a um ativismo exagerado, mas também a falta de comunhão com Ele pode nos levar a uma inércia, a uma inexistência, a nenhuma atividade. Pode nos conduzir a uma preguiça e uma inoperância pecaminosas. É por isso que o texto, queridos, diz que quando ele designou os apóstolos, a prioridade era uma só. Depois dessa prioridade satisfeita, aí vem o exercício ministerial, mas tem uma prioridade que ela precisa ser satisfeita antes do exercício ministerial, que é a comunhão com Jesus. É a comunhão com Jesus. Veja que o versículo diz que ele escolheu, designou apóstolos para que estiverem com ele, ou seja, ter um relacionamento com ele, ter comunhão com ele, estar perto dele, conviver com ele, se relacionar com ele. E aqueles homens andaram 3 anos e meio com Jesus assim, aprendendo dele, ouvindo dele, se quedando a ele, obedecendo a ele, se relacionando com ele. Então, queridos, antes de anunciarmos Cristo ao mundo, antes de sermos, ou fazermos, melhor dizendo, antes de fazermos aquilo que é a nossa tarefa como igreja fazer, nós precisamos fazer como Maria. Nós precisamos nos assentar aos pés de Jesus, precisamos nos quedar aos pés de Jesus a fim de ouvi-lo, a fim de ouvir a sua voz, a fim de termos um relacionamento de amor com Ele. Só assim vamos poder ter como testemunho o testemunho de João. João disse o quê? Nós proclamamos o que temos visto e ouvido. Percebe que o exercício ministerial qual é? Proclamar. Mas antes de proclamar, é necessário ouvir e ver. Ou seja, é preciso estar com Jesus, para ver Jesus, para ouvir Jesus, e fazer como Jesus. Porque senão a gente corre o risco de fazer apenas como a instituição e não como Jesus. Dando tiro para todo lado, ou pior, não dando tiro nenhum para lugar nenhum. O que nós aprendemos com isso? Que Jesus não chama a mim e a você para ocuparmos cargos.
Ele nos chama para estarmos junto dEle. Ele nos chama, queridos, para sermos como o discípulo amado. Você lembra quem é o discípulo amado? Quem é o discípulo amado? João. Dos 12, o único que reclinou a cabeça no seu peito. Jesus nos chama para ser como o discípulo amado, para reclinarmos a cabeça junto ao seu peito. Quem sabe até ouvir as batidas do seu coração. Eu me lembro disso quando eu era criança, que eu deitava em cima do meu pai. Não lembro nem que idade que eu tinha, não. Era muito criança, né? Deitava em cima do meu pai e eu colocava o ouvido no peito dele e eu escutava tu-tu, tu-tu, tu-tu. Eu me lembro disso. Infância impacta a gente, né? Infância impacta a gente. Que tal a gente reclinar a cabeça no peito de Jesus e ouvir o seu coração? Sabe, queridos, essa comunhão com Jesus, ela é muito necessária, sabe por quê? Porque estar com Jesus significa conhecer o seu caráter. E à medida que conhecemos o seu caráter, a sua pessoa, nós também nos conhecemos. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais conhecemos a nós mesmos. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais percebemos que temos que ser mais parecidos com Ele. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais percebemos que nós precisamos dEle. E nós precisamos andar nos seus passos. Então, queridos, essa comunhão tem a ver sobre nós mesmos, sobre Ele e sobre nós mesmos, porque Jesus é o modelo. E por que isso tem a ver com caráter? Porque o caráter é que define a qualidade do ministério. Para nós prestarmos um serviço a Deus, que agrada a Ele, ou seja, que glorifica o seu nome e que expande o seu reino, o nosso caráter precisa ser trabalhado, porque a qualidade do nosso serviço a Cristo depende de sermos parecidos com Ele. O nosso caráter precisa ter o caráter de Cristo. Como diz Paulo, a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo. Precisamos ter o nosso caráter moldado a Cristo, ao caráter de Cristo. Isso é que vai garantir, queridos, a qualidade do nosso serviço no reino de Deus. Ou seja, quem somos precede ao que fazemos. E quem somos depende da nossa comunhão com Ele. Só assim nós vamos conseguir correr sobre as águas. Em tudo na vida. Em tudo na vida. Se você e eu queremos correr sobre as águas na vida conjugal, se você e eu queremos correr sobre as águas na criação de filhos, se você e eu queremos correr sobre as águas no exercício profissional, ministerial, se você e eu queremos vencer e andar sobre as águas e correr sobre elas, nós precisamos ter o nosso caráter moldado, e para ter caráter moldado tem que ter comunhão com Jesus. Para ter caráter moldado tem que ter comunhão com Jesus. Quem somos precede o que fazemos. A quem nos tornaremos depende da nossa comunhão com Ele. Oração dependente, perseverante e objetiva. Então, queridos, nessa manhã nós aprendemos 3 lições, as lições da vocação apostólica. A primeira lição é que tudo começa com oração. A segunda lição é que Jesus realiza soberana e eficazmente. E a terceira lição é que comunhão precede ministério. Quero convidar você a baixar sua cabeça.
fechar os seus olhos. Vamos orar. Deus querido e santo, obrigado pela tua palavra. Senhor Jesus, obrigado, porque naquele dia memorável, quando o Senhor, dentre os seus discípulos, designou 12, vocacionou 12 para serem apóstolos, aquele ato traz para nós lições tão preciosas. Senhor Jesus, nos ajude a caminhar nessa perspectiva, entendendo que tudo começa com oração, entendendo que o Senhor realiza de forma soberana, de forma eficaz, entendendo, Senhor amado, que a comunhão contigo deve vir antes do exercício ministerial. Ser como o Senhor é mais importante e é o que vai garantir a qualidade do nosso serviço para a tua glória e para a expansão do teu reino. Porque existimos para isso, para a tua glória e para a expansão do teu reino. E com relação à tua glória e expansão do teu reino, o desejo do Senhor é que sejamos vitoriosos e corramos sobre as águas contigo. Então, Senhor, tira-nos do trono do nosso coração, destrona-nos do trono do nosso coração e assuma esse lugar, Senhor, para que nós sejamos, nem mais e nem menos, tudo o que o Senhor quer que sejamos, e façamos, nem mais e nem menos, tudo o que o Senhor quer que façamos, para a glória do teu nome e para a expansão do teu reino. Te adoramos e agradecemos pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Que o Senhor abençoe e o Espírito de Deus aplique em nossos corações a palavra. Irmãos, para nós encerrarmos o culto e passarmos a nossa escola bíblica, tem alguns avisos rápidos para entregar para você. Vai ser colocado aí no slide o nosso calendário. Calendário do mês de maio. Queridos, só lembrando aqui que dia 24, próximo domingo, tá? O calendário já está aparecendo. Próximo domingo nós temos o Nova Vida Laranja, que é relacionado à campanha Maio Laranja. Maio Laranja é uma campanha, queridos, com relação ao combate à violência infanto-juvenil. Então, no próximo domingo, aqui na Nova Vida, a partir das 9 da manhã, não é 10, 9 da manhã, a partir das 9 da manhã, nós estaremos reunidos aqui no Nova Vida Laranja, e nós teremos a participação da Emília Santos, orientadora educacional, Fabiola Melo, psicóloga, Isabel Nascimento, professora, e Lohana Souza, também psicóloga. E será uma bênção, onde essa temática será tratada. Você pode convidar pessoas, mas lembre-se do seguinte: você vai receber um link, e lá vai aparecer lá no seu celular do jeitinho que está aqui, ó. E aí, para fazer a sua inscrição, e a inscrição tem que ser feita, é gratuito, mas tem que fazer inscrição. Você clica e faz a sua inscrição. Inclusive, nós vamos fazer isso quando nós separarmos as classes, os professores nas classes, antes de subir, professores aí de adolescentes, juniores, já dá uma sondadinha com os pais, para poder já fazer a inscrição lá na sala. Já faz a inscrição, dá uma sondada com os pais antes, e aí faz a inscrição lá na salinha, já para a gente sair daqui hoje com inscrição feita. Porque, infelizmente, é um mau hábito da Nova Vida não responder. Não responde mensagem de WhatsApp, não responde quando a gente pede para fazer inscrição, não responde. Então, nós vamos colher essa resposta hoje, para não correr o risco de vocês irem embora e chegar no próximo domingo, não ter feito a inscrição, porque fica assim, não sei o que passa na cabeça, mas eu acho que pensa assim, precisa disso não, isso é bobagem. Tanto não é bobagem que nós vamos fazer a inscrição hoje. Hoje, nós vamos sair daqui com as inscrições feitas. Bem, próximo sábado nós teremos o Ondas da Experiência. Você sabe que nós estamos tendo, uma vez por mês, encontros mensais com a galera 60+.
e tem sido um encontro com quem tem coordenado é a minha irmã, a Júlia. Ela tem especialização em gerontologia, é assim mesmo? Gerontóloga, né? E ela tem feito um trabalho e tem sido uma bênção, 60 mais. Se você tiver algum conhecido com 60 mais, incentive a participar. Estaremos juntos aqui já no próximo sábado. Próximo sábado, às 15 horas. Lembrando que nós temos um lanchinho e funciona igual na festa Ágape. Cada um traz alguma coisa de casa, a gente junta a panela e todo mundo come. Nova Vida Laranja, nós já vimos, de 25 a 29, Despertai. O Despertai é um tempo de oração logo cedinho, das 6 da manhã às 7, onde a gente virtualmente ora juntos, né? A gente faz um tempo de 30 minutos, das 6h30 às 7, onde a gente ora juntos, e é uma bênção o Despertai. Dia 31, queridos, dia da igreja perseguida, eu acho que tem slide também disso aí. Se não tiver, fica aí o aviso, dia 31, dia da igreja perseguida, nós estaremos também tendo essa programação especial no domingo do dia 31, último domingo de maio, teremos aqui o dia da igreja perseguida. Dia da igreja perseguida. Me lembrei na faixa de Gaza. Queridos, o evangelho do Senhor Jesus e o cristianismo ainda é perseguido. A gente às vezes pensa que não, porque a gente vive essa liberdade onde a gente pode publicamente se reunir, mas em muitos lugares do mundo não é assim que funciona. Dia da igreja perseguida, 31 de maio. Dados os recados, ok? Não esqueci nenhum não? Não, né? Então vamos ficar em pé, queridos, vamos nos reunir espiritualmente como estamos e continuando assim, vamos orar ao Senhor. Eliude, vou pedir a Eliude para vir aqui fazer essa oração. Vem cá, minha irmã. Faz uma oração agradecendo a Deus pelo nosso culto, pedindo a Deus que continue abençoando nosso domingo, que agora nós vamos separar em classes. Amém. Ó Deus, ó Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, porque nós sabemos que sem Ti nada somos e nada seremos, ó Pai. Ó Deus, nós queremos Te agradecer por essa manhã maravilhosa, juntamente com os nossos irmãos, que podemos aprender mais e mais de Ti, ó Pai. Louvado e agradecido seja sempre o Teu santo nome, e que nós possamos, cada dia mais, termos comunhão contigo, ó Pai, que nós possamos colocar em prática, ó Pai, essa lição que falou tanto aos nossos corações. Ó Deus, louvado e agradecido seja sempre o Teu santo nome, e muito obrigado, ó Pai, por permitir que nós possamos estar aqui, Te louvando e Te agradecendo, ó Pai. E leve-nos em paz para os nossos lares, e que nós possamos ter uma semana abençoada por Ti, e que nós possamos refletir a Tua glória onde quer que estejamos, ó Pai. É o que nós Te pedimos e desde já lhe agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito repousem sobre a vida desta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e por todo sempre. Que a igreja diga amém. Vamos nos separar em classe.